famintos fartar, para fontes sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, Com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. vamos nós trabalhar para Cristo Senhor. Contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, Com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. calmo, sereno, tranquilo, sinto descanso neste viver. E sou meu bom amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos orar com o nosso irmão Genivaldo. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, toda a honra e toda a glória, todo louvor a Ti seja dado, ó Pai amado. Obrigado, Deus amado, por a presença em nossa vida. Obrigado, Deus amado, por aqui nos trazer em paz e segurança. Obrigado, Deus amado, por louvor que é dado a Ti, Deus. Obrigado por isso que Deus depositado aqui no Teu altar. Que Deus possa estar abençoando cada pessoa. Em nome santo de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Graça e paz, irmãos. Motivo de alegria estar de volta ao meu lar, ao nosso lar, à minha família. Estivemos uns dias junto com nossos familiares, mas é muito bom estar junto com a família. Mas ao mesmo tempo já sentindo a saudade da família aqui, né, com quem a gente convive, está presente durante todo o ano praticamente, né?
Já tive na quarta-feira, nós chegamos essa semana, então agradeço aos irmãos pelas orações, pela nossa viagem, correu tudo bem, Deus levou e trouxe debaixo de seus cuidados. Chegando aqui, encontrando o pastor nessa situação, né? Um pouco desagradável. Alguns irmãos que ainda estão em viagem, outros chegando, outros viajando, mas é motivo de muita alegria estar junto com os irmãos. Quero reforçar o pedido do irmão Cleito, devemos continuar orando um pelos outros, orar pelo nosso pastor, orar um pelos outros, esse é o nosso dever. Sempre estar lembrando dos nossos irmãos, nosso mais próximo, e sempre colocar diante de Deus. Todas as famílias da nossa igreja, todos os nossos familiares, não devemos omitir isso, devemos estar sempre em oração. Amém? Quero convidar os amados a abrir as suas Bíblias em João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. O pastor não está aqui hoje, mas por onde eu passei, nas igrejas onde eu visitei, lá na minha região, em Rondônia, os irmãos mandou um abraço a esta igreja. Então, estou entregando aqui o abraço dos irmãos. João capítulo 6, versículo 66. Nós vamos ler apenas um versículo em reverência à palavra de Deus, assentado como os irmãos estão, toda reverência à palavra de Deus. João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, ó Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa semana, no início da semana, eu recebi um vídeo que me chamou bastante atenção. Não sei se eu não compartilhei esse vídeo, onde um pastor, e eu acredito que é de missões mundiais, está falando sobre a morte da igreja. E numa parte desse vídeo ele cita que ao visitar o presídio aqui no Brasil, quase 80%, vou falar uma porcentagem alta, dos nomes dos detentos é nome bíblico, é Estevão, é Israel, é Josué. E ele falando assim, será que os pais desses detentos, eles encontraram esse nome na Disney? Será que foi? E também ele citou outra situação mais grave, que foi feita uma pesquisa na parada gay, dessa que acontece por aí, e lá foi encontrado um grande número de pessoas que saíram de um lar cristão. Eu fiquei muito preocupado. E o Senhor falou no meu coração nessa noite que nós devemos estar sempre em reflexão. Se o Senhor nos deu uma oportunidade de amanhecer mais um dia, de ter mais um dia, de ter vida, então nós devemos refletir em nossa vida. E como nós devemos avançar, como nós devemos experimentar águas mais profundas em um relacionamento mais íntimo com o Senhor. O que nós temos visto, meus irmãos, são pessoas. Antigamente tinha aquelas pessoas, não sei se os irmãos vão falar, eu sou amigo do evangelho, eu não tenho nada contra os evangélicos, eu sou amigo dos evangélicos. Eu não sei o que significa isso. Mas, ultimamente nós temos visto falar, e temos topado com muitas pessoas desviadas. Enquanto eu estou falando aqui, você já pensou no quantos aí? 4, 5, 6 ou mais? Desviada, não sei de quê. Mas infelizmente, meus irmãos, são inúmeras as pessoas que têm abandonado, têm deixado de servir ao Senhor. E têm deixado levar pela vida. E não foi diferente quando aconteceu, quando Paulo escreveu, falou lá em 2 Timóteo, que ele foi abandonado por Demas. Demas, aos poucos, foi me abandonando, amando mais o mundo presente. Em outras palavras, quer dizer, pouco a pouco Demas foi me deixando. E nós temos visto as pessoas abandonando o evangelho. Abandonando, teve na igreja, teve um compromisso com o Senhor,
e por algum motivo tem a pouco abandonado. E eu quero pensar com você nessa noite, meus irmãos, o que causa esse afastamento de uma pessoa que já teve um compromisso, já teve na presença do Senhor? O que leva uma pessoa a afastar do Evangelho? Quais são os riscos que nós estamos correndo? Então é momento de refletir. É momento que nós devemos estar sempre refletindo nos dias em que nós estamos vivendo. Quando acordar pela manhã, nós devemos pedir ao Senhor, me dá sabedoria para que eu possa viver esse dia e não afastar, não me distanciar do Senhor, não distanciar do caminho do Senhor. A nossa relação discipular, a nossa relação de discípulo com o Senhor, ela é uma relação que precisa, a cada dia, ela crescer. Nós devemos ter mais intimidade. Nós somos alunos, nós somos discípulos. E quando nós vamos para a escola, o nosso objetivo, né, Brenda, é aprender. Nós vamos para a escola querendo aprender, queremos desenvolver, queremos crescer. E a nossa relação com o Senhor Jesus não é diferente. É uma relação que nós estamos na caminhada para aprender, para sermos pessoas melhores, para sermos servos melhores, ter uma intimidade maior com Ele. E muitas vezes nós ficamos estagnados, nós ficamos parados no mesmo lugar. No capítulo 6, meus irmãos, a qual nós lemos o versículo 66, ele começa tratando do assunto do milagre de Jesus, que está relatado, o único milagre de Jesus que está relatado nos 4 evangelhos, que é o milagre da multiplicação dos pães. Jesus, ele fez esse milagre, que é mostrando para cada um de nós como ele é um Deus provedor, né? Aquilo que parecia insignificante, aquilo que parecia irrisório, que aos olhos daquela multidão não tinha nenhum significado, ele transformou e alimentou aquela multidão, bem conhecido de todos nós, a multiplicação dos pães e peixes. E esse milagre, Deus nos ensina nesse milagre que sobre uma vida prática, uma vida bem prática. Eu gosto muito do versículo 6:12, eu falei, quero fazer uma plaquinha e colocar lá na minha cozinha. Quando todo mundo se alimenta, Jesus manda os seus discípulos, então, pegar o resto que sobrou, e ali ainda formou 12 cestos. E ele está nos ensinando que com o milagre, nós não devemos brincar, nós não devemos desperdiçar. Isso serve para a nossa vida prática também, como no todo, como no geral. Se sua vida é um milagre, valorize a sua vida. Se seu cônjuge é um milagre, se seu filho é um milagre, muitas vezes nós falamos, meu filho é um milagre que aconteceu na minha vida, mas você talvez individualmente não fez sozinho, então o seu cônjuge também é um milagre na sua vida. Valorize. Nós não devemos jogar os milagres do Senhor na lata de lixo. Ele mandou recolher todos os pedaços que sobrou, não desperdiçou nada. Se você está vivo, é um milagre. Se você teve um encontro com Jesus, o maior milagre aconteceu na sua vida. É motivo de agradecer ao Senhor. Não devemos desprezar os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Pense bem, nós devemos avaliar. Mas eu quero pensar com você nessa noite, meus irmãos, qual que é o motivo que nos leva a afastar, que leva as pessoas a distanciar do caminho do Senhor. Mesmo talvez experimentando alguns momentos inexplicáveis, vendo a manifestação do Senhor na sua vida, mas por algum motivo ele começa a distanciar ou afastar dos caminhos do Senhor. E um desses motivos, o primeiro motivo, nós começamos a afastar o Senhor quando Ele se torna um meio. Quando o Senhor se torna um meio. Quando Jesus se torna um meio para nos levar a alguma coisa. E é o que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, principalmente no Brasil, onde as igrejas, onde as pessoas começam a falar, eu comecei aqui ofertando, fazendo uma corrente,
eu não tinha nada, hoje eu tenho 5 carros, tenho uma fazenda, tenho uma mansão, e por aí em diante. Usando o meio, Deus como meio para alcançar os seus objetivos. Muita gente cantando por aí, se Ele é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu entendo, meus irmãos, que essa música, muitas pessoas cantam ela, mas não vivem. Porque se não acontecer na vida dele, o que ele planeja, ele abandona o barco. Aquelas pessoas estavam relacionando com Jesus. Nós podemos ver ali no versículo 26, eu quero voltar aqui um pouquinho. Diz assim: Jesus respondeu, em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comeste do pão e fartastes. Aquelas pessoas, no anoitecer, Jesus entrou no barco e foi para o outro lado do lago, e aquelas pessoas no outro dia, aquela multidão acompanhou. E aqui fala que era discípulo. Ali tinha os 12, tinha os 70, e tinha mais discípulos, e tinha multidão também. Não era só os escribas, nem os fariseus. Muita gente seguia. Mas Jesus, a multidão chegar ali, ele falou: você está me procurando não porque por sinais miraculosos, mas foi porque vocês lancharam ontem, hoje vocês vieram para o café da manhã. Você está querendo se fartar novamente. E nós vemos que as pessoas, meus irmãos, elas têm buscado, buscado a Deus, buscado Jesus, querendo satisfazer os seus próprios desejos. Não tem buscado a Deus para ter ali um relacionamento, um crescimento. Não tem buscado a Deus para ter um desenvolvimento na sua vida espiritual. Mas ela tem buscado para que ela possa conseguir algo para a sua vida particular. Tem buscado Jesus, não pelo que o que Ele é, mas pelo que Ele faz. Muitas pessoas têm buscado. E muitas vezes têm frustrado. Vai com esse propósito, que ouviu alguém falar que conseguiu algo, e vai com esse propósito e não acontece na vida deles. Essa promessa não acontece. Então eles começam a abandonar. E começam ainda, além de tudo, a culpar os cristãos que verdadeiramente servem a Deus. A culpar o pastor, todos os pastores, generalizar que são ladrão. Começa a culpar a igreja, que é o comércio. Porque eles foram na onda só de buscar o benefício próprio. Eles foram atrás de um benefício, de um enriquecimento rápido. Ou talvez de uma cura que ele está almejando e que os médicos não conseguiam dar. E eles não conseguem. E aí no meio dessa caminhada eles frustram e começam a se afastar. E aí depois ele fala: eu já fui da igreja, eu já fui crente. A palavra do Senhor fala que ela não volta vazia, e não volta. Porque a pessoa, essa semana nós tivemos uma experiência aqui, uma pessoa totalmente embriagada, drogada aqui na igreja, né? Ela estava transtornada, mas ela, lá no fundo, alguma coisa que ela falava tinha fundamento, porque ela tinha ouvido. Ela sabe, alguma coisa está falando para ela que Jesus é a solução para o problema. Mas ela se deixou levar. Ela tomou veredas que, quando ela olhou para trás, já não tem mais condições de voltar. E é nesse sentido, meus irmãos, que nós devemos estar sempre atentos, sempre refletindo. Será que tem algo que está fazendo eu distanciar do Senhor? Será que tem algo na minha caminhada que tem feito dia a dia, pouco a pouco, como Paulo falou, Demas pouco a pouco foi amando mais o mundo presente. Devemos ter cuidado, devemos refletir e pedir ao Senhor se tem algo que nos está atrapalhando ter uma intimidade, ter um avanço, aprofundar a mais, ter uma proximidade com Ele, que Ele possa tirar de nós. Porque, meus irmãos, se está tudo bem,
se as coisas estão acontecendo, se a riqueza, o dinheiro está vindo, né? Se a mesa está farta, se a saúde está boa, é só alegria. Mas quando faltar, quando a casa cair, quando a provação aumentar, quando as dificuldades virem, e quando a minha oração não for ouvida, será que eu vou permanecer? Eu vou estar com Ele? Vou estar junto? Muitas vezes nós perguntamos, cadê Deus? Onde Ele está para resolver os meus problemas? Aonde Ele se encontra agora? Porque eu tenho feito tudo, eu tenho me desdobrado, eu tenho vindo na igreja, tenho participado, eu tenho ofertado, eu tenho feito tudo que eu posso fazer, e quando chega nessa situação, nesse momento agora, Deus não está me respondendo. Difícil, né? Nós vamos estar com Ele. O pastor Paulo Júnior, pastor da Igreja Sal da Terra em Goiânia, ele tem uma frase que eu já vi, né, bastante conhecida, que ele fala que quem prometeu dar a quem prostrar e adorar, não foi Jesus. Quem prometeu dar a quem me prostrar e me adorar, não foi Jesus. O povo voltou no dia seguinte, mas eles não estavam interessados em saber quem Jesus era. E no versículo 30, meus irmãos, olha aqui o que eles falam. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso, pois fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? O povo tinha visto um sinal extraordinário no dia anterior. Ele já estava querendo um maior para que ele pudesse acreditar. Ele estava lá já interessado a ver o Senhor multiplicar, Jesus multiplicar mais pão, fartar a eles. Aquilo para eles, então, um dia por outro já não era suficiente. Ele queria ver uma coisa maior para que eles pudessem acreditar. Não estava querendo saber quem Jesus era. É difícil. A nossa caminhada, quando a nossa oração não é atendida, quando as nossas vontades, quando os nossos desejos, quando os nossos planos, os nossos objetivos não é alcançado, aquilo que nós almejamos tanto, não acontece, é difícil. Mas nós devemos lembrar de Abacuque 3,17 a seguir, que ele fala que mesmo se a figueira não floresça, ou se a vide não dê fruto, mesmo que as vacas se arrebate do aprisco, mesmo que o congelador está vazio, mesmo que a geladeira só tem água, mesmo que talvez que o emprego não tem, a doença, a dor está incomodando, mesmo que está doído, mas eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque só Ele faz-me voar como um pássaro em lugares mais altos. Devemos, meus irmãos, não esquecer que Deus, Ele é provedor. E nós não devemos segui-lo só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. O segundo ponto, meus irmãos, que nos faz talvez afastar do caminho do Senhor, através da nossa oração nós nos conhecemos. E se eu falar para você nessa noite que quando a nossa oração, ela é só, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero.
algo não está certo. Porque nós precisamos exaltar ao Senhor pelo que Ele é. Porque se eu estou vivo, se eu tive a oportunidade de ter mais um dia, é motivo de celebrar, é motivo de adorar. Então eu devo engrandecer. Se a nossa oração está só mais na petição, nós devemos nos alertar. O Senhor fez, o Senhor manifesta quando nós pedimos, assim como Ele manifestou sinais para Gideão. Várias vezes Gideão persistiu: Senhor, me mostra se é a tua vontade. É na lã que vai amanhecer com o orvalho, é no telhado, é um encontro com Ele. O Senhor mostra. Mas também Ele não pode mostrar como, e nem aparecer como Ele fez com a mulher Ciro-Fenícia, a mulher cananeia. Aquela mulher que tinha uma filha doente, endemoniada, com um mal que há muito tempo vinha sofrendo. E aquela mulher carregava aquela dor tão grande, vendo a sua filha passar por aquela situação tão dolorosa. Então ela vai, fica sabendo de Jesus, e sai da sua região e vai à procura de Jesus. E quando ela chega lá, ela prostra ao pé de Jesus, e Jesus fica em silêncio. Mas quem dera se Jesus ficasse em silêncio. Quando Ele fala, é pior do que o silêncio. Ele fala para ela, chama ela de cachorrinho, né? Eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e deitar e dar aos cachorrinhos. E os auxiliares dele falam: Senhor, expulsa essa mulher, manda ela embora que ela está incomodando. Que situação. Mas ela humilde, sabendo que necessitava e reconhecendo que aquele era o Cristo verdadeiro. Ela fala: Senhor, os cachorrinhos comem do pão que cai da mesa, da migalha. E aquilo comoveu o coração de Jesus. E Jesus dali ordenou. Se fosse nós hoje, nós queríamos pegar Jesus e levar lá na região dela, lá na nossa casa. Naquele mesmo momento, ninguém avisou para ela por WhatsApp ou por telefone, mandou uma carta. Naquele mesmo momento ela levantou, que ele falou que tinha ordenado a cura da filha dela. Ela levantou e foi, acreditando que sua filha estava curada. E ela estava. Muitas vezes o Senhor, nós pedimos que Ele mostre a decisão que nós devemos tomar. Mas muitas vezes Ele não vai mostrar. É pela fé. E exercer essa fé não é fácil. Colocar essa fé em prática não é fácil. Nós estamos vivendo um dia hoje, meus irmãos, até eu abro um parênteses, porque nós estamos vivendo um dia muito atormentado, a correria, uma luta para a sobrevivência, né, um desgaste físico muito grande. Mas nós somos uma geração de muito não me toque, muito mimimi, muitas pessoas que, eu não gostei. Não falou, eu não gostei. O que ele falou não me agradou. Agora imagine, meus irmãos, aquela mulher, se fosse um de nós hoje talvez, chegasse ali, joelhasse no pé, clamando, e a pessoa não te falasse nada, e depois te chamasse de cachorrinho, os seus companheiros mandassem embora. Sabe que se fosse nós já ia levantar e ia, sei lá, talvez ia partir para cima, né? Não é verdade? Nós somos uma geração, meus irmãos, que nós estamos muito cheios de não me toque. E esse não me toque não me agradou, isso não me agradou, tem afastado, tem feito com que as pessoas, por um detalhe, tenham afastado dos caminhos do Senhor. Por satisfazer o seu ego, a sua vontade, tem deixado de seguir o Mestre Jesus, aquele que faz milagre, aquele que multiplica o pão e peixe. Talvez as coisas tudo à minha direita está falando que é por aqui, mas o Senhor
está me mostrando que é pela esquerda que eu devo ir. Difícil, né, meu Josimar? Muito difícil. Você está vendo que aqui é o que o Senhor está sentindo no seu coração que Ele está falando, mas tudo está me mostrando que for por aqui, é a minha decisão a fazer. Ah, se eu fazer aqui eu vou levar uma vantagem. Se eu compactuar aqui com o meu negócio aqui, se eu fazer aqui um jeitinho, eu vou ganhar mais um dinheiro. E assim por diante. E talvez nesses jeitinhos, nessas decisões, ou nessas vontades de levar vantagem, isso faz com que eu estagne ou eu vou afastando dos caminhos do Senhor, vou distanciando. Mas mesmo assim nós ficamos igual estamos aqui nessa noite, pedindo ao Senhor que nos mostre algo para nos crescer. E o que Ele tem para que nós possamos crescer, possamos ter uma vida digna diante dEle, ter uma intimidade diante dEle, não precisa mais nada além da sua palavra. A palavra dEle nos basta. E nós ficamos buscando, meus irmãos, meios, buscando um meio. Ah, isso aqui eu vou fazer isso aqui. Ah, isso aqui já não é pecado não. Eu vou pegar uma mentirinha aqui, vou falar essa mentirinha, mas Deus perdoa, quantas vezes? 70 vezes 7 no dia, então eu peço perdão, e amanhã eu repito, e assim por diante. Mas não é isso. Não existe isso. Não existe meios. Existe a palavra do Senhor. E ela é a nossa única, nós batistas, e para todos que crê no Senhor Jesus, é a única regra de fé e de prática. Não tem outros meios, não tem um jeitinho. Tem a palavra do Senhor para nos direcionar. A palavra dele nos basta. E o terceiro e último ponto, meus irmãos, que pode fazer com que nós afastemos o caminho do Senhor, está lá no versículo 60, que diz: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? A palavra do Senhor é dura, principalmente quando nós estamos com um plano e o Senhor fala que não é aquele. A palavra do Senhor é dura. O discurso de Jesus ele complica a vida da gente. Aqueles discípulos, eles foram abandonando, foi deixando Jesus, como fala no versículo 66, ele foi abandonando porque Jesus estava mostrando para ele a realidade da situação da vida deles. E muitas vezes, meus irmãos, é como na escola, quando a gente vai para a escola e começa a aprender, e um dia a gente mata a aula, e o professor de física e de matemática, ele faz uma explicação, e eu volto no dia seguinte, eu perco a explicação, e já está acontecendo os exercícios, e eu fico perdido. E aí você vai ficando para trás, e de repente você fala assim: ah, isso aconteceu muito comigo em português. As 10 regras gramaticais. Não dava conta, matava a aula, ia ficando pior. Se nós não tivermos uma vida diária de comunhão, uns com os outros, comunhão com Deus, em busca da leitura, igual eu disse para o irmão Josimar esse dia, que eu aprendi mais um agora, se a vida do cristão não tiver o BO, Bíblia e oração, se nós pularmos um dia, o dia de amanhã já vai ficar mais difícil. E muitas vezes nós vamos desistir na caminhada. E é o que tem acontecido com essas pessoas que têm afastado do caminho do Senhor. Porque a palavra do Senhor, durante a caminhada, tem sido dura. A palavra vem trazendo juízo, vem mostrando a realidade. E muitas vezes a pessoa está praticando uma vida que não agrada, que não condiz com o que está na palavra. E ela fala: isso não é para mim. Eu não vou dar conta. Ela não faz como a mulher cananeia. Mesmo naquele momento duro e difícil, ela se humilhou.
E ela aguentou, porque ela sabia que ali tinha solução para o problema da sua filha. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor quer que nós cresçamos. Ele quer nos abençoar. Mas Ele quer que nós persistamos. Que nenhum probleminha da nossa vida diária, nenhuma fala direcionada que não me agradou, venha me distanciar do caminho do Senhor. O discurso é duro. E aí nós começamos a fazer a prática seletiva, né? E ensinar algo que talvez distorce. Um pastor amigo meu estava contando que o filho dele chegava da escola, chegou uma vez falando, fulano lá me chutou lá na escola, meu. Ele falou, no outro dia, fala para a professora. No outro dia ele chegou, mas chutou de novo. O que você fez? Falei para a tia. Na outra semana de novo. Falou, meu filho, vem aqui. A hora que esse menino te chutar, você chapa a mão na cara desse menino. Mas bate mesmo, para derrubar. Não está resolvendo nada. Aí a filha pequenininha falou que a menina passando do banheiro para o quarto. Falou, na palavra está escrito que se bater no lado direito tem que virar o esquerdo. E ele falou, eu não precisava de ouvir isso. A palavra de Deus, ela nos mostra. Ela nos fala de maneira simples. E aí dizer que no mesmo momento veio, os mansos herdarão a terra, os pacificadores herdarão o céu. Então já veio naquele momento. A palavra de Deus, ela é dura, ela nos traz a realidade. Ela nos fala quando nós estamos fazendo o errado. E as pessoas aí, meus irmãos, mesmo distanciado, quando a gente, várias situações no presídio, irmão Josimar teve experiência de trabalhar como capelão, né, irmão Josimar? Quanto tempo? 1 ano, cortando cabelo no presídio. Então ele deparou com várias pessoas ali que, a pessoa que era cristão, sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas por a palavra ser dura e que precisa de mudança de vida, que precisa renunciar e que precisa esperar no momento certo o Senhor fazer acontecer na vida dele, ele abandona, ele desiste. E aí talvez vai para um caminho que vai trazer muito mais sofrimento. E com certeza vai trazer. Eu não posso deixar de falar aqui do caso conhecido de todos também, do Severino, um cangaceiro que aceitou Jesus, conhecido de todos. E o Severino, então, ele aceitou Jesus e era um matador. E um dia ele topou com um amigo dele e falou, Severino, agora você é crente, lá na palavra está falando que se bater de um lado, você tem que virar o outro. E o Severino, então, ele entendeu, e o cara chapou a mão na cara dele, e ele virou o outro, e o cara, bateu de novo. Ele arrancou a peixeira e abriu o âmago de baixo em cima. Ô, Severino morrendo, o que aconteceu? Ele falou, se bater, abrir e se usar. Está na palavra. Então, a interpretação da palavra, a palavra de Deus, ela nos traz à tona a todos os momentos. Talvez, no caso do Severino, ele não entendeu a maneira correta. Mas a palavra já trouxe para ele ali um entendimento. Meus irmãos, a palavra é dura, o discurso é duro. Deus ama do jeito que eu sou. Nós temos visto, meus irmãos, muitas pessoas têm deparado com pessoas que têm falado assim, Deus me ama do jeito que eu sou, eu não vou mudar, não é a igreja que vai me mudar, não. Deus me ama, e Deus ama mesmo. O amor de Deus é incondicional, Ele ama todos, Ele ama o mais horrível, o criminoso, Ele ama todos, o amor de Deus é para todos. Quero falar para os irmãos que eu vi o meu filho nascer, eu estava lá na hora do parto, e ele nasceu sujo, banguelo, chorando, rouco. Eu já amava antes, mas eu sabia que algo ia acontecer, que aquela sujeira, aquela banguelice, aquilo ia acabar. Ele ia se tornar uma pessoa mais bonita. E eu fiz o que pude, faço o que posso, para que ele continue sendo. E é isso na vida de cada um, meus irmãos. O Senhor Deus, Ele ama a pessoa na sua sujeira, no seu pecado, mas Ele quer que nós mudamos.
Ele faz de tudo para que nós possamos ter uma vida e vivamos uma vida bonita, uma vida saudável na presença dEle. E aqui está os ensinamentos. Mas muitas vezes essa mudança, um banho gelado quando saiu de um lugar quentinho, já é uma mudança, não é, irmão Daí? Saiu ali do ventre da mãe quentinho, já vai tomar um banho ali que não estava muito gelado, né, Cleiton? Testou várias vezes a água ali para ver. É uma mudança radical, mas precisou de acontecer para que o rostinho ficasse mais bonito. O nascer do dente dói. Né? Da febre, tem que tomar injeção talvez. Mas precisa acontecer para que, né, as coisas vão chegando no lugar. E muitas vezes, meus irmãos, essa mudança, essa vida de intimidade, esse aprofundamento em algo mais profunda do encontro do Senhor, ele dói. E as pessoas nessa dor talvez não tenham suportado, não tenham perseverado e tenham afastado, tenham deixado de receber o bem maior, né, a graça. Ou eu sempre gosto de falar que talvez a bênção está bem aqui na nossa frente, aqui um palmo, e nós tomamos uma decisão e nós não recebemos a bênção. Por ansiedade, por decisão, achar que não dá para esperar mais. Mas eu quero falar para você nessa noite, meus irmãos, que a palavra de Deus vai te contrariar muitas vezes. Ela vai te confrontar muitas vezes. Ela vai trazer, talvez, dor, talvez entristecimento por aquilo que você está esperando não acontecer. Mas se você deixar ser guiado por ela, se você deixar ser guiado por essa palavra, aí vai acontecer o que está lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Obedeça, que nela está a lâmpada para clarear os seus pés e a luz para os seus caminhos. Não vai deixar você cair, não vai deixar você tropeçar. Persevere, fique firme com o Senhor. Se está difícil, se está bom, está firme. Se está difícil, continua firme. Fechou com Ele, não abandona, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas talvez o melhor venha de uma forma dolorida. A pergunta que eu faço para você nessa noite: você tem deixado de seguir Jesus por alguma coisa? Algo tem impedido você de seguir a Jesus? Você talvez tenha distanciado, você tem afastado por algum motivo do dia a dia, do seu cotidiano, da sua vida? Você tem deixado se levar, distanciar de Jesus? Pense bem. O foco não é buscar o Jesus no que Ele faz, mas no que Ele é. Esse deve ser o foco. Buscar Jesus pelo que Ele é, não por que Ele faz. Porque quando nós buscamos pelo que Ele é, diz Mateus 6,33, que quando nós buscarmos o Senhor, as outras coisas nos serão acrescentadas. É consequência. Vai nos acontecer. Nosso compromisso, o meu compromisso com Deus, compromisso, como já disse antes, nosso batista, principalmente, está lá nos princípios, é a Bíblia como a única regra de fé e de prática. Aqui está todo o ensinamento. Não existe outro meio, meus irmãos, para que nós possamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Aqui é bem claro e bem simples. É o seguinte, né? Falando de uma maneira bem simples: se tem algo na minha vida que eu estou fazendo que não agrada a Deus, eu tiro. E se tem algo que eu ainda não estou fazendo, eu coloco. Esse é o caminho. Esse deve ser o caminho. Se tem algo que eu estou fazendo que não agrada, eu tiro. Se tem algo que eu ainda não estou fazendo, eu coloco na minha vida. E com certeza o Senhor vai estar contigo.
Ele vai clarear o seu caminho. Ele vai te impedir de tropeçar. Ele vai te impedir de distanciar. Ele vai nos impedir de ficarmos estagnados em nossa vida espiritual. Ele vai impedir que nós entristeçamos a nossa vida por algum motivo ou por outro. O discurso é duro. A multidão foi embora. E ficou só apenas os 12. A multidão foi embora. Ficou os 12. E então Jesus vira para os 12 e disse, versículo 67, perguntou Jesus aos seus discípulos: não quereis vós também retirar-vos com ele? O Senhor não precisa de multidão. O Senhor ele não está querendo juntar a multidão. O Senhor não está querendo aglomerar as igrejas, inchar as igrejas. Mas Ele está querendo e está procurando aqueles que adoram em espírito e verdade. Aqueles que, quando a dor vir, a dificuldade vir, ele vai persistir porque sabe que o Senhor vai dar a vitória. Quando está no momento alegre, que a fartura está grande, não vai esquecer que foi Deus que proveu para ele. E aí Pedro responde para Jesus. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Que só tu tens a palavra de vida eterna. Essa deve ser o nosso pensamento. Para onde nós iremos? Para onde fugiremos? Onde esconderemos? Aonde nós vamos enfiar? A palavra diz que onde quer que nós estejamos, o Senhor está nos vendo. E só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele tem palavra de salvação. Só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele tem a regra para que nós possamos viver, enquanto aqui Ele nos concedeu a oportunidade de vivermos uma vida tranquila. Porque, meus irmãos, nós sabemos que o nosso bem maior está por vir. O maior milagre que aconteceu na vida do ser humano é a salvação em Cristo Jesus. No momento que você aceita Jesus como Salvador, é o maior milagre. Mas Ele promete que enquanto nós passarmos por esse tempo aqui, nós vamos ter dias difíceis. Mas Ele fala que Ele venceu o mundo e nós podemos vencer. Assim como aquela mulher, ela venceu a dificuldade, aquela dor tão grande. Ela persistiu e venceu e teve a vitória. Tem para cada um de nós, mas precisa que nós persistamos. Precisa que nós enfrentamos o duro discurso. E entendamos que nós precisamos mudar. Porque que quando nós entendemos isso, meus irmãos, que um discurso, de repente, nós passa por esse obstáculo, pouco tempo depois, aquele discurso que nós ouvia que era duro, já não é duro mais. Isso é avançar. Avançar na vida espiritual. Para onde iremos nós? Quero perguntar para você nessa noite. Você já teve um encontro com esse Jesus? Você já teve um encontro real com Ele? Essa é uma noite de salvação. Jesus quer te dar a oportunidade para você seguir com Ele. Prometendo que na alegria, nas dificuldades, se você estiver com Ele, Ele não vai te abandonar. Esta noite é a noite aceitável. Tem alguém nessa noite que quer ter um encontro com esse Jesus? Falar: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E de hoje em diante, não quero mais eu andar sem rumo e sem direção, mas eu quero seguir os teus passos. Tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão, que não fez essa decisão ainda? Levante uma das suas mãos no lugar que está. Nós vamos orar por você. Tem alguém que quer seguir esse Jesus provedor, o Jesus que multiplica pães e peixe, o Jesus que pode, no seu momento, solucionar o problema da sua vida, mas principalmente, Ele quer te salvar. Mais uma vez eu quero enfatizar que o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é a salvação.
é a garantia da vida eterna. Se não há ninguém, eu peço para você nessa noite, que se ainda não fez um encontro, não teve um encontro com Jesus, não deixa passar muito tempo. Hoje mesmo, pense nisso. Ore a Deus em sua casa. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. Comece uma nova caminhada. Porque vale muito a pena servir a este Deus. Assim como valeu a pena para Gideão, que esperou no sinal do Senhor, valeu a pena para a mulher Ciro Fenícia, que recebeu a cura da sua filha em Cristo Jesus. Basta que nós tomamos a decisão de segui-lo e depois, em fé, seguimos os seus passos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Que você nessa noite possa refletir e possa avaliar se tem algo desses 3 pontos aqui que eu citei nessa noite, que está distanciando você dos caminhos do Senhor. Peça a Ele misericórdia, peça a Ele perdão, que nós possamos avançar, não regredir, não ficar estagnado, mas que possamos avançar para uma vida, experimentar o melhor do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra lida, Senhor. Nós sabemos que ela por si só, ela nos fala, Senhor. Mas muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletir, Pai, sobre a Tua palavra. Refletir sobre a nossa vida em relação ao Senhor, ó Pai. E refletir sobre a nossa vida e a nossa comunhão com o Senhor. Pai querido, tem misericórdia de cada um de nós. Se algo há em nós, ó Pai, que tem feito nós ficarmos parados, tem feito nós talvez distanciar do Senhor, igual nós temos visto muitas pessoas, ó Pai, distanciando, afastando dos Teus caminhos, ó Pai. Que o Senhor venha tocar nos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, a cada manhã, a cada dia, estar nos avaliando, ó Pai. E se tiver algo em nós que desagrada ao Senhor, nós possamos tirar. E se há algo que nós sabemos que há, algo que precisa ser colocado, nós possamos colocar, para que nós possamos ter uma vida de seguidor, que a cada dia procura imitar ao Senhor, ó Pai. Nos ajude, Senhor. E se há alguém aqui nessa noite, ó Pai, que não teve um encontro, não teve uma experiência com o Senhor Jesus ainda, que ela possa refletir, ó Pai, e não possa perder mais tempo, mas que possa vir ter um encontro mais breve possível, porque nós sabemos que amanhã pode ser tarde. Pai querido, tem misericórdia de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva o nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva o nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração.
enche todo